Me perguntam o que eu acho da candidatura Mário de Oliveira. Tá certo? Eu acho o seguinte, eu acho que qualquer candidato que não seja esquerdista, é nele que eu voto. É óbvio. Tá certo? E, além disso, esse Mário de Oliveira, ele não tem realmente nenhum compromisso com essas organizações que estão aí no poder. É um cara que está limpo. E se a opção é entre um candidato comunista e outro socialista, então eu prefiro outro que não é nenhuma coisa nem outra. Então fica aí a instrução, meu filho. O Brasil tem solução, vote no negão. Tá entendendo? Não dá outra. Não dá outra. Vote no negão. Vai funcionar. Tá certo? Melhor do que o Lula, mas é óbvio que vai ser melhor do que o Lula. Mas qualquer coisa é melhor do que o Lula. Eu, na presidência da República, seria melhor do que o Lula. Eu que não sou capaz de gerenciar um posto de gasolina, eu, na presidência da República, seria melhor do que o Lula. Tá certo? Então, olha aqui, pelo menos não exporia o Brasil a esses vexames como o Lula expôs aqui essa semana. Os exilados cubanos de Miami invadiram o consulado do Brasil, né, protestando contra essa atitude indecente, imoral, obscena do nosso presidente, que fica lá puxando o saco de Raul Castro, né, e posa até ao lado da estátua do arcebispo Oscar Romero. É um arcebispo comunista, arcebispo filha da puta, você tá entendendo? E é um excomungado de merda, tá certo? Que ele foi assassinado justamente porque ele defendia essas coisas que estão lá em Cuba. Tortura, prisão em massa, ele queria tudo isso, gostava de tudo isso, o filho da puta. E até hoje é tido como mártir, porque foi assassinado. Tá certo? Agora, esse camarada que estava na prisão essa semana, Orlando Zapata Tamayo, o que ele fez? Ele não pegou nada de errado, ele um dia falou mal do governo, ponto. Foi lá condenado a 40 anos de prisão por causa disso, exatamente como aconteceu com Orlando Valadares. Orlando Valadares não foi nem isso. Deram uma plaquinha para ele grudar ele trabalhava na repartição pública, aliás, tudo lá é repartição pública. Deram uma plaquinha puxando o saco do governo para ele botar em cima da mesa. Ele não quis botar, pronto. Foi condenado a 40 anos de cadeia por causa disso. Tá certo? Agora, esse Orlando Zapata, ele fez lá uma greve de fome, e os caras falaram, a greve de fome, ótimo, menos um pra gente alimentar. Tá certo? Não tem comida mesmo nessa merda. Tá certo? Então, o que acontece? Como aconteceu já com 97 pessoas que fizeram greve de fome em Cuba, mora de fome. É muito simples. O que o governo faz dentro da greve de fome? Vai, o cara não quer comida, a gente não dá comida para ele. Eles acham excelente. Quer dizer, esse é o tratamento que os prisioneiros políticos recebem em Cuba. E o pessoal da oposição cubana lá implorando por uma audiência com Lula para falar com ele, porque ele diz que ele é o defensor dos direitos humanos, etc, etc. Ele nem te liga pros caras, ficou lá puxando o saco, chupando a pica do Raul Castro, porra! Isso é o que vocês chamam de presidente, tá certo? Olha, o Lula, eu vou dizer pela milionésima vez, o Lula é cúmplice, tá certo, deste genocídio que está havendo no Brasil, de matar 50 mil brasileiros por ano, porque isso aí quase tudo vem do narcotráfico, e narcotráfico no Brasil é Farc. A Farc domina o narcotráfico no Brasil. Por quê? O governo brasileiro, né, destruiu os pequenos concorrentes locais da Farc. Então agora a Farc manda no narcotráfico brasileiro. E o seu Lula, pessoalmente, assinou em 2001 um compromisso de apoio total às Farc. Isso quer dizer, não se toca nas Farc. Já tem milhões de provas de que as Farc estão lá dando armamento e orientação e treinamento para Comando Vermelho, PCC, tudo quanto é merda no Brasil. Quer dizer, está fomentando a criminalidade, fomentando a violência, fomentando a matança de brasileiro, sob os olhos, não é indiferente, os olhos cúmplices do governo brasileiro. Eu acuso formalmente o seu Lula de ser cúmplice com tudo isso, e se disser que não, esfrego na cara dele o manifesto de apoio incondicional que ele assinou às Farc em 2001, que é uma coisa, vamos dizer, que a nossa mídia até hoje está escondendo. É documento oficial do Foro de São Paulo. O Lula, no próprio site da presidência, os caras transcrevem os discursos que ele faz, contando as suas atividades no Foro de São Paulo. E esses camaradas que no Brasil eles se chamam jornalistas e donos de jornais, esse o João Roberto Marinho, esse o Otávio Frias, só serve para esconder. Olha aqui, gente, mídia hoje não é mais órgão de informação. Isso aí mudou muito nos últimos 20 anos. Ocultação, desinformação acontecia antigamente. Agora, mídia é um órgão de controle social. E só. Não é para informar vocês.
A mídia serve para recortar o que você pode ver e o que você não pode ver. A mídia é um órgão de censura, vocês têm que entender isto. Quer dizer, a mídia mudou de natureza. Antigamente tinha, vamos dizer, tinha vários jornais com opiniões diferentes, cada um publicava a sua, e de vez em quando tinha lá um governo ditatorial que impunha uma censura. Agora não é mais assim. A mídia se tornou um órgão controlador do que a população pode saber e não pode saber. Por quê? Está comprovado que o fluxo de notícias, você controlando o fluxo de notícias, você controla a conduta política da população. Tá certo? Isso aí é a famosa teoria que chama a espiral do silêncio. Isso aí é uma técnica altamente desenvolvida, né? Você pode, isso aí até vamos dizer, na escala da psicologia individual isso funciona, quer dizer, você controlando o fluxo de informações que o sujeito recebe, você pode determinar a conduta dele de antemão. Isso já foi testado com o indivíduo, foi testado com massas, tá certo? E as operações, vamos dizer, de manipulação nas quais isso está sendo usado são as mais criminosas da história humana. Vou lhe dizer uma. Esse senhor Fernando Henrique Cardoso, tá certo? Que agora sai defendendo a descriminalização de drogas. Como é que funciona isso, meu filho? Olha, você sabe que quem promove a descriminalização de drogas no mundo é o senhor Jorge Soros. E são organismos internacionais de ordem globalista, aos quais o senhor Fernando Henrique está associado, dos quais ele é um puxa-saco profissional. Tá certo? E, por outro lado, quem financia Fórum Social Mundial e toda esta esquerda revolucionária latino-americana? Financia, ajuda e dá apoio imediato. Esta mesma turma globalista. Então estão, como sempre, operando com duas mãos. Você coloca lá um fantasma para assustar todo mundo, tipo Farc, que sai matando gente, né, e faz tráfico ilegal, etc, etc. E daí, quando está todo mundo assustado com isso, daí vem o outro lado. Quer dizer, você está cansado da pancada, né? É que nem o ratinho de Pavlov, está cansado do choque. Agora nós vamos oferecer um queijinho. Qual é o queijinho? O queijinho é o seguinte: nós temos que legalizar o tráfico e as Farc, elas têm que se transformar num partido político legal. Então, isso quer dizer que essas 30 mil pessoas que as Farc mataram, todo essa imensidão de crimes que eles fizeram, tá certo? Destruindo a juventude latino-americana durante 40 anos, vai ser premiado com a transformação deles não só num partido político legal, mas numa empresa legalmente constituída, que vai ganhar dinheiro a rodo e vai conquistar facilmente a presidência da República, onde quer que esteja. Então, essa é uma operação, vamos dizer, de duas mãos, gente. Um assusta e daí vem o outro, né? Um dá lá uma tapa, o outro dá aqui o docinho. E o senhor Fernando Henrique está dando o docinho. Essa história de que, quando o Lula diz, olha, nossa, a Farc, ela tem que parar de fazer violência, ela tem que se transformar num partido político legal. Ele está fazendo de conta que ele quer parar com a violência, mas na realidade, violência ou não é indiferente para ele. O que importa é que as Farc estejam no poder. E como o potencial militar das Farc já foi esgotado, elas já viram que elas não conseguem, dentro da Colômbia, elas não conseguem sair daquela pequena região de 2% do território que eles ocupam, tá certo? Eles estão militarmente derrotados, cercados, tá certo? Então agora o negócio é mudar a regra do jogo, quer dizer, militarmente nós nos ferramos, então vamos passar para a luta política, vamos fazer um upgrade, como a guerrilha brasileira fez. Agora terminou a guerrilha, virou tudo partido político e agora estão no poder, tá certo? Então isso aí chama-se teoria do pé na porta.